Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. As atuais regras para a regularização de terras quilombolas não prevêem um marco temporal para que a comunidade reivindique a posse e possa reivindicar essa titularidade. De acordo com a Constituição, devem ser estabelecidos procedimentos para a identificação, a delimitação, o reconhecimento e a titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos. Eu sou William França e é sobre o projeto de lei 1942 de 2022 que prevê justamente as regras para a posse definitiva da terra aos remanescentes das comunidades dos quilombos, que eu converso agora com o autor da proposta, deputado Coronel Armando, que representa o estado de Santa Catarina pelo PL. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Muito obrigado, William. Satisfação participar do programa. Tá bem. Deputado, de acordo com a sua proposta, essa criação desse marco temporal seria, então, as terras ocupadas a partir do dia 5 de outubro de 1988, que é a data que foi promulgada a nossa atual Constituição. É isso mesmo? É isso. A Constituição de 88, ela criou um marco temporal para as terras indígenas. E quem tivesse ocupado até 5 de outubro de 88 teria condições de ser a reserva indígena homologada após a análise do INCRA e da FUNAI. No caso dos quilombolas, isso não foi delimitado. Então, esse segmento da população fica à margem de negociações e a gente nunca tem certeza dessa parte. Até para preservar direitos dessas comunidades, a gente está estabelecendo essa data, que é a mesma do marco temporal da terra indígena, que é 5 de outubro de 88. Tá. Quilombola, para que a gente possa explicar melhor para os nossos telespectadores, são aquelas terras reservadas e que eram ocupadas por, na boa parte da maioria negra e descendentes de escravos, não é isso? Exatamente, é isso. Esse pessoal aí, existe muita terra no Brasil, eu posso citar lá em Alcântara, no Maranhão, a gente sabe, a base de Alcântara tem uma negociação para reconhecimento das terras quilombolas ali. No meu estado de Santa Catarina nós temos 21 áreas quilombolas, são áreas também que tem que se definir melhor. E eu acho que existe mais ainda outras áreas do Brasil, mais de 3.000 áreas quilombolas do Brasil. Então a gente tem que, o objetivo é criar um mecanismo para regularizar essas áreas que infelizmente não são difíceis, porque é sempre no litigioso. O governo Bolsonaro tem concedido títulos das áreas para as pessoas, é o governo que mais faz isso, e agora nós vamos criar um marco que vai permitir que isso seja, inclusive, ter a titularidade individual. Hoje a titularidade das áreas é coletiva. Nós vamos conseguir dar o título individual. Pois é, eu gostaria de voltar um pouquinho. O senhor citou alguns números, eu vou reforçá-los aqui. Segundo a Fundação Cultural Palmares, existem hoje no Brasil 3.495 comunidades quilombolas certificadas. Mas como o senhor mesmo falou, nem todas elas têm titulação. Pelos dados da própria Fundação, só apenas 2%. Isso é um universo de muito pouco, 37 territórios somente dentro desse universo de 3.000. Essa a regra nova permite que seja acelerada e que seja dada essa titulação com mais efetividade? A partir do momento que a gente aprovar isso, um PL, vai percorrer a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, da Agricultura e depois CCJ é terminativo. Então, ela ainda está sendo encaminhada para os Direitos Humanos, onde vai ser analisada, depois vai para a Comissão de Agricultura e, por último, para a CCJ. Eu acho que depois de aprovada, sim, ela vai ser um marco e vai facilitar a obtenção do título por essas comunidades. Né? O senhor falou também de uma mudança importante, que é a entrada do Ministério da Agricultura nessa avaliação das terras. Hoje é apenas o INCRA que toma conta disso, né? Em alguns momentos, eu acho que o Ministério ainda enquadra o INCRA. O INCRA é um órgão que é uma autarquia que pertence ao Ministério da Agricultura. Então, o Ministério da Agricultura tem interesse que isso possa acontecer. Então, além do INCRA fazer o seu papel, mas a palavra final vai ser do Ministério da Agricultura, respeitados os pareceres do INCRA. Mas a gente colocou um outro agente nessa definição. O senhor acha que isso pode acelerar porque vai haver uma cobrança do Ministério em relação ao INCRA? Eu acho que sim, os projetos são muito lentos. Hoje a regulamentação, você vê, nós temos só 2%, 37 áreas e 3.400, 2% representa 68 mais ou menos. Então, muito pouco das nossas áreas quilombolas regularizadas. Então, com esse marco temporal estabelecido, nós vamos poder fazer análises mais concretas
e também porque há também situações de invasão. A gente sabe que em muitos locais, invasão depois que a questão das reservas indígenas, eu faço por semelhança. Tem gente que ocupou o território depois de 5 de outubro de 88, no meu estado, lá, nós temos essa situação, índios trazidos para uma reserva indígena, e a gente, quando você estabelece o barco, você vai evitar essa movimentação migratória visando conseguir uma determinada área. Então, acho que esse é um dos principais fatores. A gente fala pouco das questões quilombolas, mas ele é tão relevante quanto a questão das reservas indígenas, que já tem uma legislação parada e inclusive, o STF está revendo o marco territorial da terra indígena. Hoje, 14% do território nacional é de reservas indígenas, 14%, e se o marco for modificado, conforme está no STF, nós vamos passar a ter 28% das terras de reserva indígena. Vai dobrar, o que vai, de certa forma, respeitando os índios, os indígenas, mas vai prejudicar o nosso país como um todo. Nós usamos muito dessas áreas para o agro, para desenvolvimento econômico do país. O senhor também já falou, passando aqui na nossa conversa, desculpe, da questão de que a titularidade hoje ela é concedida só para o coletivo, só para toda a comunidade. E a sua proposta prevê também a individualização desse título. Isso eu acho que vai facilitar que aquele cidadão que está cuidando de uma área e que não tenha outros, ele possa ter o título em nome dele, como a gente faz quando tem um terreno e a própria reserva. O governo Bolsonaro tem feito bastante distribuição de títulos de terras, e principalmente a mulheres, e eu acho que a ideia é seguir esse tema. Atualmente, o governo fez muito, eu vi lá em Alcântara, estive lá vendo a entrega de títulos com o presidente Bolsonaro, mas ainda assim, de forma, por mais que seja bastante pelo governo, é muito pequeno para a realidade que a gente existe nesse universo. Entendi. O senhor também citou que o projeto vai tramitar por algumas comissões e ele está na Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Qual a sua expectativa da aprovação desse projeto? Olha, se a gente entender que a gente está querendo definir critérios mais objetivos para isso, eu acho que deve ser entendido que vai ser positivo. Se entrar numa questão ideológica que se manipula às vezes, eu acho que vai ter dificuldade. Então depende de quem estiver presidindo a Comissão de Direitos Humanos e Minoria. Acredito que na agricultura tem uma outra situação, mas aquela que pode reagir mais, eu tenho certeza que é direitos humanos e minoria. Mas o senhor vai fazer com que esse projeto ainda tente caminhar ainda este ano? A gente tenta, sim, com todos os projetos. Sabemos que esse ano nós estamos vivendo a eleição, quer dizer, paramos um pouco, a produtividade nossa está pequena em relação à parte legislativa, nós estamos com pouca produtividade e depois nós terminamos a eleição 30 de outubro, nós já entramos na Copa do Mundo, bem ou mal. Muitas coisas param, dão uma paradinha, e a prioridade do Congresso, eu acredito que vai ser aprovar o orçamento da União. É essa que eu acho que é a prioridade. As comissões vão funcionar, mas eu não sei com que velocidade e quando será colocada em pauta essa lei. Pode ser que o pessoal, por estar no fim da legislatura, prefira aguardar para jogar para frente. Eu gostaria que entrasse esse projeto, mas vai depender muito do pessoal que vai analisar. Tá bem. Deputado Coronel Armando, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade em aceitar o nosso convite para conversarmos sobre o seu projeto de lei aqui no Palavra Aberta. Muito obrigado, William. É uma satisfação participar do programa. Eu acho que o projeto ele tem relevância, ele entra num segmento, como eu disse, que não estava aquinhoado na Constituição e vai facilitar a demarcação, que eu acho que é o objetivo nosso, é proteger o cidadão naquilo que for de seu direito. Então, acho que a gente vai atender isso. E, como eu disse, esperamos que a proposta tramite nas comissões com uma certa velocidade. Tá bem. Muito obrigado. Obrigado eu. E eu agradeço aqui também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre o projeto 1942 de 2022, este sobre o qual conversamos aqui, ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Fica ainda como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção.